Olá a todos, o meu nome é Augusta, para quem não me conhece, e hoje nessa pequena aula eu vou estar falando sobre os dispositores. Então, esse é um estudo super importante na astrologia. É impossível a gente fazer uma boa interpretação de um mapa sem ter uma compreensão sobre os dispositores. Então, a gente vai estar vendo aqui diferentes configurações envolvendo os dispositores no mapa. E esse é um estudo interessante porque ele ajuda a gente perceber melhor a força de um planeta. Então, nem sempre isso está associado à dignidade planetária, o fato do planeta estar em domicílio ou no seu signo de exaltação. Muitas vezes, essa configuração envolvendo os dispositores pode estar fortalecendo o planeta, como a gente vai estar vendo. Então, dando início aqui, fazendo uma breve introdução sobre o que são os dispositores. Então, o dispositor é o planeta que rege o signo onde outro planeta se encontra. Então, Marte em Capricórnio, por exemplo, tem como dispositor Saturno, porque Saturno é o regente de Capricórnio. A Lua em Touro tem como dispositor Vênus, porque Vênus é a regente de Touro. Então, o dispositor, ele representa uma força, uma energia por trás do planeta. A orientação, a expressão, a atitude de um planeta sempre vai ser influenciada e moldada pelo seu dispositor. Então, é impossível a gente fazer a interpretação de um planeta, né, sem entender o seu dispositor. O dispositor aqui está falando sobre um pano de fundo, uma influência mais sutil, mas que está presente, que está colaborando ou desafiando com a expressão do planeta. Está trazendo novos temas, novos significados de acordo com o seu posicionamento no mapa. Então, ele traz uma compreensão mais ampla sobre a disposição de um planeta. E eu já digo aqui que para esse estudo dos dispositores é interessante a gente privilegiar os regentes tradicionais para essa análise. E isso porque a gente quer extrair as qualidades, as características mais pessoais, mais individuais. E se a gente está usando regentes modernos, como Urano, Netuno, Plutão, a gente está falando sobre planetas que ficam muitos anos e até mesmo décadas no mesmo signo. Então, toda uma geração tem aquele mesmo posicionamento. E quando a gente está usando os dispositores, é interessante a gente se guiar por essas características mais individuais que são representadas pelos regentes tradicionais. Para além disso, fica muito complicado a gente usar dois regentes e isso se torna mais visível quando a gente vai se aprofundando nessa análise dos dispositores e algumas coisas começam a ficar muito confusas se você está usando mais de um regente. Então, a gente tem dois exemplos aqui. Eu vou estar mostrando vários exemplos ao longo desse vídeo. Então, a gente tem o mapa da Kate Hudson e o mapa da Victoria Beckham. A gente vai estar olhando aqui para o dispositor do Sol, para a gente começar a explorar essa questão dos dispositores. As duas têm o Sol no signo de Áries, as duas têm o ascendente em Câncer, as duas têm o Sol na 10ª casa. Então, eu estou usando aqui, já digo também, o sistema de divisão de casas dos signos inteiros, que é o que eu uso na minha prática, e também o zodíaco tropical. Então, nos signos inteiros, sempre que a pessoa tiver o Sol em Áries e o ascendente em Câncer, o Sol vai estar na 10ª casa, porque Áries é o 10º signo a partir de Câncer, portanto, ele está em ressonância com tópicos de casa 10. Então, as duas têm o Sol regido por Marte, né? Marte é o dispositor do Sol. No caso da Kate Hudson, esse Marte se encontra na própria 10ª casa, no próprio signo de Áries, numa conjunção com o meio do céu bastante angularizado. Então, ele está aqui potencializando os temas desse Sol, né? Ele está potencializando a energia do fogo, a força cardinal e trazendo aqui uma maior afinidade com os tópicos de 10ª casa. Então, as buscas dele estão em muita, né, coerência com as buscas do Sol dela. Então, é um Sol com uma forte expressão de Marte, né? Tem uma expressão aqui mais marciana no Sol dela, e que é bastante diferente do Sol da Victoria Beckham, que o dispositor Marte se encontra numa conjunção com Saturno da 12ª casa. É interessante porque quando a gente olha para Victoria Beckham num primeiro momento, apesar dela ter um Sol em Áries na 10ª casa, né, ela passa um lado de maior reserva, um pouco mais fechado, que até traz algumas qualidades aí que a gente poderia associar à natureza de Saturno. Quando a gente olha para o mapa dela e vê que esse dispositor do Sol dela está numa conjunção com Saturno, isso fica bastante claro. E na 12ª casa, que é uma casa mais introspectiva, então traz um fundo aqui para esse Sol em Áries, né?
E ainda que o fato desse Saturno e Marte estar num aspecto ainda com o Sol dela, isso de alguma forma, né, está ampliando essas qualidades aí associadas também a Saturno no Sol dela. Então a gente tem dois exemplos aqui para começar, de um Sol em Áries, na mesma casa astrológica, mas um aqui com uma disposição mais voltada mesmo para a natureza de Marte, e outro Sol aqui com fundo relacionado também a Saturno. Agora, a primeira configuração envolvendo os dispositores. Então, a gente vai estar falando sobre a recepção mútua, que na astrologia védica é chamada de Parivartana Yoga, para quem está familiarizado com a terminologia védica. Então, isso acontece, a recepção mútua, quando dois planetas são dispositores um do outro. Então, imagina que a pessoa tem o Sol em Áries e tem o Marte no signo de Leão. Então, Sol está no signo de Marte e Marte está no signo do Sol. Existe aqui uma troca entre esses dois planetas, uma troca de signos, o que significa que eles estão em comunicação. Existe um diálogo entre esses planetas, mesmo que eles não estejam fazendo um aspecto astrológico entre si. Então, são forças interconectadas, né? Existe uma relação de parceria, existe uma relação de colaboração, está potencializando a força desses dois planetas. Na astrologia védica, a recepção mútua é considerada uma associação positiva, benéfica, na maior parte das vezes, porque de fato cria poder entre esses dois planetas, eles estão se ajudando. É claro que a gente tem que observar, né, como é que esse poder é canalizado no mapa e não criar generalizações de que a recepção mútua vai ser sempre positiva, mas é um aspecto potencializador para os planetas envolvidos. Então, a gente tem dois exemplos aqui de recepção mútua, Meryl Streep e Carl Jung, ambos têm uma recepção mútua entre Vênus e Lua, né? Estando a Lua exaltada no signo de Touro, então Touro é regido por Vênus, Vênus se encontra em Câncer, então existe aqui uma troca entre esses dois planetas. No mapa do Carl Jung envolve a quarta e a sexta casa, no caso da Meryl Streep envolve a 12ª e a 10ª casa. E aqui no caso dos dois, né, para além de existir uma recepção mútua entre os planetas estão em aspecto, o que favorece ainda mais essa associação. Então, aqui a Lua a 14 graus está se aproximando, né, de um sextil com a Vênus da Mary Streep, e aqui a Lua a 15 graus também está se aproximando de um sextil com a Vênus. Qualquer planeta que esteja no signo desses planetas que estão em recepção mútua, eles vão ser beneficiados. Então, aqui no caso da Meryl Streep, o regente do ascendente dela, que é o Sol, se encontra em Câncer. O fato do Sol estar no signo de um planeta que está criando essa recepção mútua potencializa a expressão também solar. No caso do Carl Jung, o fato de Mercúrio estar acompanhando Vênus, que é um planeta que está nessa recepção mútua, também favorece tópicos de Mercúrio. Então, aqui duas recepções mútuas muito benéficas, né, por estarem em aspecto, por envolverem dois planetas benéficos, planetas exaltados angulares, né, aqui na 10ª, aqui na 4ª casa, que é uma casa muito favorável para os tópicos da Lua, porque a Lua tem afinidade com temas de casa 4. E aqui um exemplo diferente envolvendo de recepção mútua, mas também muito positiva, que é uma recepção entre Mercúrio e Lua, que acontece no mapa do Messi, Mercúrio em Câncer, regido pela Lua, Lua em Gêmeos, regida por Mercúrio. No mapa do Elon Musk, Mercúrio em Câncer, Lua em Virgem, também em troca. Então, esses dois exemplos também são interessantes, fazendo uma ponte com o que eu tinha falado lá no início, que essas configurações, né, elas criam um empoderamento no planeta e não necessariamente a pessoa tem que ter planetas dignificados ou exaltados no mapa. Então, a gente tem dois exemplos aqui de pessoas extremamente bem-sucedidas nas suas áreas, né, com uma personalidade aí muito reconhecida, né, nas suas áreas específicas, e nenhum deles tem planetas dignificados. Nem o Messi, nem o Elon Musk tem planetas em domicílios ou tem planetas exaltados.
Agora, é interessante, por exemplo, né, que a gente percebe que não necessariamente um planeta ele tem que estar domiciliado ou dignificado para ter poder no mapa. O Mercúrio do Elon Musk é extremamente forte, né? O Câncer, a gente pode dizer que seria o signo mais forte para o Mercúrio dele. É quase um signo estratégico aqui no mapa dele, porque a configuração desse Mercúrio ativa muitas forças relacionadas ao tema de Mercúrio. Então, é um Mercúrio muito angular, numa conjunção aqui com o ascendente, é o planeta mais angular do mapa dele. Então, quando a gente tem um planeta mais angular, né? A gente deve olhar para esse planeta tem muita força, que é regido pela Lua, que se encontra no signo de Mercúrio e numa casa associada a Mercúrio, que é a terceira casa. E essa Lua está em troca aqui, está em Parivartana Yoga, está em recepção mútua com o Mercúrio. E a Lua é o regente do ascendente, então ela já tem uma força e está numa troca com o planeta mais angular, que está conjunto ao ascendente. Os dois signos de Mercúrio estão, têm planetas, né? Então, ele tem planetas em Gêmeos, que é um signo regido por Mercúrio, onde ele tem Vênus e Saturno, e outro signo aqui regido por Mercúrio, que é Virgem, onde ele tem a Lua, que é o regente do ascendente, e que está no Parivartana Yoga. Então, é um mapa muito forte, e ele é um cara bem mercuriano, né? E a gente percebe que não necessariamente a pessoa tem que ter planetas, né, dignificados. E isso é uma coisa que as pessoas perguntam muito quando estão começando a estudar astrologia. E aqui a gente tem exemplos, que demonstram que uma boa configuração ali entre os planetas pode ajudar muito eles, sem que necessariamente esses planetas estejam dignificados. Outra configuração, cadeia circular de dispositores. Então, quando é um dispositor, entrelaça-se a outro. Então, aqui a gente tem um exemplo. Sol em Gêmeos, que é regido por Mercúrio, que está em Câncer, que é regido pela Lua, que está em Touro, que é regido por Vênus, que está em Leão, e volta aqui, Sol em Gêmeos. Então, existe uma cadeia circular onde um dispositor está ligado a outro. Essa configuração a nível psicológico, ela pode estar trazendo uma maior adaptabilidade mental, emocional, uma disposição mais criativa, mais versátil, mais fluida. Existe aqui uma relação de mais democracia entre os planetas envolvidos nessa cadeia circular. O que é diferente, por exemplo, do que a gente vai ver à frente, que é quando tem um expositor final, e aí já não tem uma relação de democracia, existe uma relação de liderança. Então, aqui a cadeia circular ela também pode estar associada a mais mudanças de caminho, né? Caminhos mais diversificados de vida, caminhos menos definidos, né? Então, aqui um temperamento mais adaptável. Dois exemplos com essa configuração, a Cia e o John Lennon. Então, aqui a gente tem o Sol, por exemplo, na Cia, que é regido por Júpiter, que está em Áries, que é regido por Marte, que está em Gêmeos, que é regido por Mercúrio, que está em Capricórnio, que é regido por Saturno, que está em Leão, e aí volta para o Sol. Ela tem uma cadeia larga de dispositores, né? Não necessário, às vezes envolve mesmo quase todos os planetas do mapa, ou aqui no caso do John Lennon pode estar envolvendo três planetas, por exemplo. Então a gente tem o Sol em Libra, que é regido por Vênus, que está no signo de Mercúrio, que está em Escorpião e é regido por Marte, e aí volta. Na verdade, aqui está envolvendo Mercúrio, Marte, e Vênus. Né? De novo, um mapa sem planetas dignificados, até pelo contrário, ele tem o Sol debilitado, Vênus debilitada, Marte, né, no seu signo de exílio. Então, a gente aqui tem algumas, né, e essa configuração da cadeia circular de dispositores é bastante interessante. Eu acho ela mais rara até do que comum. Às vezes é mais comum a gente ver pessoas com planetas em domicílio do que ter pessoas que tenham essa configuração em que um planeta está entrelaçado ao outro. Isso pode gerar, como eu falei, né, níveis de criatividade, né, uma personalidade mais versátil, uma capacidade de transitar por diferentes forças
ali representadas no mapa de uma forma equilibrada. Então, não tem uma relação de dominância, como, por exemplo, tem na configuração de dispositor final, que é também uma configuração que pode ser muito forte e positiva. Então, o dispositor final, quando a gente está falando de um único dispositor final, ele é o regente final do mapa. Ele é aquele em que todas as regências culminam. Então, todos os planetas, usando aqui os planetas pessoais, né, os planetas sociais, a gente não está falando dos regentes modernos, a gente não está falando de Quirón, de asteroides, a gente está falando somente dos planetas visíveis. Então, aqui, né, tem um planeta que está regendo todos os outros. Se há um dispositor final no mapa, esse geralmente é o planeta mais importante da pessoa. Você, como astrólogo ou estudante de astrologia, né, você tem que começar a leitura falando sobre esse planeta, né, ou pelo menos, né, privilegiar uma análise aí, trazendo uma maior ênfase para a interpretação desse planeta. Então, esse costuma ser aí o planeta de maior importância. Quando ele está bem posicionado, o dispositor final, ele pode aliviar muitas tensões no mapa. Ele pode aliviar muitas questões de dificuldade e pode trazer bons desdobramentos, bons desfechos, porque ele é a força por trás. Tudo está culminando para ele. Ele tem ali uma voz ativa. Na verdade, é como se ele desse a última palavra no mapa entre todos os planetas. Então, é um líder. Existe uma relação de liderança presente, né? Agora, isso pode ser bom se é um planeta, se é um líder que está bem intencionado, se é um líder com valores fortes, mas também pode ser mais difícil se é o dispositor final que não está bem posicionado no mapa, porque como é ele que está dando a última palavra, né, ele está falando de tendências mais enraizadas a nível da nossa personalidade, dos nossos caminhos de vida, está falando de fatores mais fixos, coisas mais difíceis de modificar. Então, às vezes, é muito mais difícil a gente trabalhar um dispositor final, né, do que trabalhar outros planetas no mapa. E é interessante porque quando a gente está falando dessa configuração de dispositor final, a gente vê muitos líderes, né, pessoas com um temperamento de liderança. Deepak Chopra, então, que tem Marte como o regente final, o dispositor final. Então, todos os planetas aqui são regidos por planetas e essa regência vai culminar em Marte. Então, por exemplo, Vênus em Sagitário, que é regido por Júpiter, que é regido por Marte. Sol em Libra, que é regido por Vênus, que é regido por Júpiter, que é regido por Marte. Lua em Virgem, que é regido por Mercúrio, por Marte. Saturno em Leão, Sol, Vênus, Júpiter, Marte. Então, ele tem Marte aqui como dispositor final, na nona casa dele, extremamente bem colocado, né? Porque é um Marte muito forte, ele é um pioneiro nessa área de medicina integrativa, lançou dezenas e dezenas de livros, a gente vê que esse Marte está com, né, com Mercúrio, né, muitos desses livros best-sellers, um cara extremamente bem-sucedido, inteligente, articulado na área dele, e aqui ainda tem Júpiter, que é o regente do ascendente, que está favorecendo aqui o signo de Escorpião, enfim, então um dispositor final extremamente bem-sucedido, então é isso, quando é um líder que está com muita força de vontade, né, a gente vê ali como uma grande força no mapa essa configuração. Luiz Rey, que tem como dispositor final Vênus em Libra, e que está ajudando aqui muito o mapa dela, né? É um benéfico, está na terceira casa. Luiz Rey se tornou muito conhecida pelos livros que ela lançou e está aliviando aqui tensões no mapa dela. Luiz Rey tem dois maléficos angulares, Marte no 10, Saturno na 4, uma lua debilitada no signo de Saturno. Então, ela teve uma infância muito difícil. Quem conhece um pouquinho da vida dela, sofreu abusos, né, engravidou muito cedo, aí depois teve um câncer. Então, ela teve várias questões mais difíceis na vida dela, mas a gente vê que um dispositor final aqui como benéfico, né, alivia muito essas tensões e acabou encaminhando ela aí para um caminho de autodesenvolvimento, de realização, de cura, né, da doença dela. Dispositor final muito interessante aqui no mapa do Chico Buarque, Mercúrio em Gêmeos, que dispõe todo o stellium dele no signo de Gêmeos,
Então, Mercúrio fortíssimo, né? E aqui a gente tem Marte, por exemplo, e Júpiter no signo de Leão, que é regido pelo Sol, que é regido por Mercúrio, portanto, tudo culmina nesse Mercúrio que ainda está numa conjunção exata com a Lua, então essa Lua tem muita força aqui também nesse dispositor final, mas não precisa nem dizer que ele é um cara muito mercuriano, né? Cantor, compositor, e ele nasceu também em família de intelectuais, então esses temas de Mercúrio sempre estiveram muito presentes na vida dele. E aqui a gente tem o Bruce Lee, que tem um dispositor final um pouco mais difícil. Então, ele foi um artista marcial, né? Então, é um dispositor final Marte. Então, todos aqui planetas culminam para essa regência de Marte. E aí, é um dispositor final na 12ª casa, aspectado por um Saturno que está na 6ª casa. Então, ele tem muito essa ênfase de casas mais difíceis na astrologia, que é a 6, que é a 12, né? Que são casas com uma natureza um pouco mais maléfica, podem trazer mais problemas. E aqui a gente também tem, né, um signo também com uma natureza, né, que pode ser também mais intensa, mais maléfica, que é Escorpião. E o Bruce Lee, apesar de ter sido muito bem sucedido, ele teve uma morte muito prematura, né, aos 32 anos. Mas aqui um exemplo, né, mas ele foi aí uma grande personalidade na área dele, nessa área das artes marciais, e que é compatível aqui com esse dispositor final Marte em Escorpião. Última configuração que a gente vai estar falando quando tem dois ou mais dispositores finais. Então, a gente está falando aqui, quando a gente viu anteriormente, é um dispositor único. Um planeta controla todas as regências. E a gente viu aqui personalidades que assumem muito, né, essa liderança. Teriam outros exemplos aqui de dispositor final, por exemplo, muito interessantes. O Cristiano Ronaldo tem como dispositor final Marte em Áries. O Mick Jagger tem como dispositor final o Sol em Leão. A Oprah Winfrey, se eu não me engano, também tem como dispositor final Marte dela. Então, são líderes. A gente está falando desse temperamento mais de liderança e por isso que é essencial a gente estudar o dispositor final quando ele existe no mapa. Aqui a gente está falando de dois ou mais dispositores finais. Isso sempre pode acontecer quando tem, por exemplo, dois ou três ou quatro planetas em domicílio, né? Então, a atenção e motivação aqui da pessoa ela vai estar mais distribuída, vai estar mais dividida entre esses planetas. Existem diferentes áreas de investimento, diferentes líderes, né, que podem estar também a se apoiar ou divergir nas suas atitudes, crenças e valores. Então, é importante aqui perceber se esses líderes, esses planetas que estão em domicílio, se eles estão se aspectando, como é que eles estão se relacionando entre si no mapa. E pode existir aqui, apesar de ter vários líderes, pode existir algum que ganhe uma maior proeminência, poder de decisão. Então, por exemplo, um planeta que esteja angular ou que seja regente do ascendente. Então, a gente tem aqui dois exemplos do William e da Angelina Jolie. Então, aqui no mapa do William, ele tem três planetas dignificados: a Lua em Câncer, Mercúrio em Gêmeos e aqui Vênus no signo de Touro. Então, são três planetas de maior importância. Então, não é um único líder, né? Existem três planetas aqui que estão exercendo uma maior importância no mapa dele. E aqui no mapa da Angelina Jolie seria Mercúrio em Gêmeos e Marte em Áries. Então a atenção está mais dividida entre aqui esse Mercúrio na casa 12 e um Marte na casa 10, sendo, né, que esse Marte aqui, né, ele pode até ganhar um pouco mais de proeminência no mapa dela, porque ele está angular, porque ele está com regente, o ascendente. Então, como eu falei aqui, a atenção ela pode estar mais dividida, pode marcar um aspecto mais de dualidade, às vezes essa configuração, mas é importante também a gente perceber como é que os planetas estão se relacionando entre si. Então, essa era uma outra configuração aí também para a gente estar estudando. E é isso por hoje. Eu espero que esse estudo dos dispositores tenha feito sentido, né? Que você tenha aprendido um pouco mais. Estude os dispositores no teu mapa. E se você também estuda e trabalha com astrologia, veja os dispositores no mapa dos teus clientes. E boas práticas, bons estudos e comenta aqui embaixo se você tem, como é que é no teu mapa essa questão dos dispositores. E até a próxima.